cantamos a palavra, oramos de acordo com a palavra, e agora vamos refletir um pouco mais na palavra pregada. A Escritura assim diz, irmãos, Isaías, capítulo 46, versos de 1 a 4. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Seus ídolos são colocados sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são pesadas para bestas já cansadas. Juntos se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouvi-me, eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei, eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Amém, irmãos? Sagrada palavra, o Deus que carrega no colo. Nós estamos diante de um texto, irmãos, em que Deus mais uma vez fala sobre a inutilidade dos ídolos. O texto começa muito claramente dizendo o seguinte: Bel se encurva e Nebo se abaixa. O que é isso? Bel era também conhecido, chamado de Marduk. Marduk era a principal divindade babilônica. Nebo era filho de Marduk, conhecido por eles como o Deus do destino. Então Bel e Nebo são deuses babilônicos, que se constituíam num peso sobre os ombros do povo, e dos animais também. Isaías vai registrar isso com detalhe. Eram deuses tão pesados, os ídolos feitos para essas representações eram tão pesados, que já eram peso e sofrimento para bestas cansadas. E aqui a referência a essas bestas são os animais, é para botar de forma diversa. Animais cansados, que imagem difícil. O povo cansado de carregar, os animais cansados de carregar os deuses. Era essa a imagem. Mas é interessante, irmãos, que Deus entra em cena. E nós temos um retrato nos versos 1 e 2. No verso 3, Deus entra em cena para anunciar um outro retrato. Porque Deus faz justamente o contrário. Olha que coisa especial. Enquanto o povo e as bestas carregam seus ídolos, Deus carrega o seu povo. Conseguem perceber a diferença? Os ídolos são carregados pelo povo deles, e Deus carrega o seu povo. É simples a visão. De um lado você vê gente carregando ídolos, de outro lado você vê um povo carregado pelo seu Senhor. E é interessante que o texto vai dizer que Deus não nos carrega por pouco tempo, não. Deus nos carrega a vida toda. A referência para dizer isso, irmãos, que Deus nos carrega a vida toda, é a referência dizendo que Deus carrega o seu povo até a velhice. Essa visão de Deus carregar até a velhice, de Deus carregar até os cabelos brancos, é uma imagem tão bonita no Antigo Testamento, que passa pela longevidade da vida, pela experiência, mas passa por uma visão de um cuidado de vida toda. Deus carrega o seu povo. Então, se por um lado os deuses pagãos são um fardo para o seu povo, por outro lado, o Deus dos cristãos é o fundamento do seu povo, é a base, é aquele onde o povo se pousa e repousa. É interessante, irmãos, que a história de Israel
Ela vai mostrar como Deus tratou bem o seu povo. Os deuses sendo carregados, e o Deus de Israel livrando o seu povo o tempo todo. Se formos folhear a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vamos perceber que é um povo recheado de milagres. Que coisa impressionante. Há um livro, A Monarquia em Israel, pastor João Soares da Fonseca, e aí o pastor João Fonseca é um nome bonito, né, irmãos? Vou repetir de novo, Fonseca, pastor João Fonseca. Pastor Fonseca, como a turma diz, né? Ele escreveu um livro e ele é muito criativo, muito capaz, ele tem uma noção de leitura da história de Israel muito linda. Ele disse o seguinte: não é possível incredulidade no povo de Israel. Por que pode ter um judeu incrédulo, diz ele nas suas argumentações? É um contrassenso. Porque é um povo que viu tanto milagre, é um povo que, se existe, é porque há milagres. Se está aqui é porque há milagres. E aí ele diz, para ele há uma explicação para a incredulidade. Ele diz, a explicação para a incredulidade é que não existe explicação. O único jeito de explicar a incredulidade é dizendo que não há como explicá-la. É uma falta de experiência. Um povo que é objeto do milagre de Deus não pode dizer que não crê nele. Mas acontece. O Deus vivo carregou Israel no deserto no colo. E é interessante. O jeito de Deus lá com o povo é tão interessante. Porque a gente chega, olha depois e fala assim, nossa, Deus realmente é tudo que o povo quer. Israel quer comida. O que Deus deu para o povo de Israel, irmãos? Comida. Você quer comida? Tem comida. Israel queria carne. O que Deus deu para Israel? Então tem carne. Nós precisamos de proteção. Deus deu proteção. Israel precisava de sombra. Deus deu sombra. Água fresca. Ó, sombra e água fresca. Tudo. Mas aqui nós encontramos a apresentação de um contraste. Um contraste relatado pelo profeta Isaías. Em vários momentos bíblicos, Isaías pontua em outros contextos também sobre a inutilidade da servidão a ídolos, a deuses falsos. E ele chega a dizer que aqueles que se curvam perante eles nada sabem, porque estão diante daqueles que nada podem fazer. Mas ele vai destacar que nós somos o povo carregado no colo pelo seu Senhor. Consegue entender a beleza disso? Meus irmãos, você e eu, nós estamos aqui porque Deus nos carregou até aqui. É isso que aconteceu. Você vai trabalhar amanhã, irmão, na sua demanda, na sua dinâmica profissional, assim como eu estou agora trabalhando na minha. Você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai desenvolver-se na sua demanda. Mas eu não estou aqui falando porque eu estou em pé. Estou aqui falando porque Deus está me carregando no colo. E você vai encarar a sua jornada profissional amanhã, porque Deus vai te carregar no colo. A gente vai olhando aqui, vai lembrando das profissões dos irmãos. E das suas demandas, das suas lutas. Eu vou destacar uma profissão. Eu vou destacar hoje aqui os professores. Porque eu olhei para a Ana ali, diretora de colégio. E os professores é a classe mais rica, né, irmãos? Então vou destacar os professores. Olhando então para uma diretora de colégio com tanta coisa, com tantas demandas. Você pensa, irmã Ana, que amanhã você vai entrar no Osmar Gomes de Azevedo? Você não vai entrar. Amanhã Deus vai te carregar no colo até aquela escola. É assim que acontece conosco, irmãos. Quando o crente vai desenvolver a sua vida, ele não está só. Ele está carregado pelo seu Senhor. E eu quero trazer a experiência para nós. A palavra profética para nós. Entendendo como primeiro destaque, irmãos, de que Deus nos trouxe até aqui. Foi Ele que fez isso.
Assim foi com o povo de Israel. Deus fez questão de marcar e demarcar com aquele povo: ó, a linhagem de Jacó, vós os que tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento. Assim foi conosco. Isso aconteceu na nossa vida, na nossa história. Deus carregou você antes de nascer. Os primeiros braços que te embalaram não foram os braços da sua mãe, nem do pediatra, nem do obstetra, né, que tira da barriguinha, nem do obstetra, ou que recebe quando tem um parto normal, nem dele. As primeiras mãos que embalaram a nossa vida foi a mão do Criador. O salmista chega a dizer que o Senhor me conheceu antes na tessitura. O que é isso? O Senhor me conheceu na hora que eu estava sendo formado. Ele que fazia isso. Talvez desde você pense que você vai ser a primeira a segurar, mas o Thales, filho, o Talinho, será que vai pegar Talinho? O Talinho. Ela ia botar Eliudes em homenagem, desistiu. Ele está aí, está crescendo. Você está alimentando ele muito bem, eu estou percebendo que até exageradamente. Mas minha filha, é Deus que está segurando esse menino. E a menina ou o menino, né, que está do seu lado aí, tenire, porque tudo tem que ser junto. Já que ficar grávida, a família toda. Deus está fazendo. É Deus que age. Meus irmãos, Deus chama Israel através do profeta Isaías para lembrar de que ele tem carregado o povo desde o ventre materno. Eu queria usar o mesmo exercício de Isaías conosco, a voz do profeta, trazê-la para nós aqui hoje. Meus irmãos, quantos livramentos nós podemos enumerar? O que aconteceu na sua vida que você pode agora lembrar e dizer assim: Deus me carregou no colo nessa situação? Foi Deus que me carregou no colo nessa situação. Eu já contei aqui para vocês, não é segredo, ela deixa contar, por isso que eu falo. Mas eu já contei para vocês aqui que quando a irmã Valdete se converteu, está ali, irmã Valdete, fica de pé, só para o povo lembrar, diaconisa Valdete, ela está ali, irmã Valdete, fica de pé, minha filha. Ah, então já está, pode sentar. Deus vai te segurar no colo, mas levantar, porque não está dando para ver. Pode sentar. Eu contei para vocês aqui uma vez, quando a irmã Valdete tomou a decisão de seguir a Jesus, o seu pai não quis mais saber dela, e botou ela para fora de casa. O desejo dele era melhor que ela morresse. O que aconteceu quando o pai botou para fora de casa? Ela tinha amparo, irmãos. Deus carregava a irmã Valdete no colo. Conseguem perceber o que o nosso Deus faz? Ele nos trouxe até aqui. Deus trouxe a irmã Valdete até aqui. Está novinha ainda, mas os anos já que Deus trouxe. Eu vi a experiência de conversão de uma senhora, está viva até hoje, chamada Dona Edith. E a Dona Edith disse que quando ela se converteu, na varanda da casa de uma vizinha, eu acho que teve um culto, ela foi, e ela se converteu. E quando ela se converteu, o seu pai disse para ela assim: você vai aceitar o evangelho? Isso é freio de cavalo na boca de gente. E disse: aqui em casa não tem lugar para crente. Ela nunca se arrependeu. Eu disse: irmã, foi a melhor coisa da sua vida? Ah, eu botaria esse freio de novo, pastor. Deus carregou a irmã Edith no colo. É isso que ele faz. Os ídolos pesam, Deus carrega. Tem alguma experiência na sua vida de que Deus te carregou no colo? Você está lembrando de alguma aí? Lembrou de alguma? Tem alguma cura na sua vida que Deus te carregou no colo? Tem alguma coisa muito clara e nítida na sua vida? Você diz: pastor, Deus me carregou no colo. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Tem alguma experiência? Alguém quer contar essa experiência? Pode testemunhar aqui? Está com vergonha? Sim.
um ano com o pai armado querendo matá-la, mas Deus segurou no colo. É o Deus que faz tudo por nós. Percebe uma história? Tem mais alguma história que vocês queiram contar? Pastor Josias, pode falar. Eu vou pedir o microfone só por causa de uma coisa, pastor Josias. Chega aqui, é porque o povo de casa não vai ouvir. É só por isso. Mas pastor, chega aqui, o povo vê o senhor na câmera, coisa bonita. Ah, Josias ali, rapaz, o mais novo, o caçula do Josinei. Irmão, não poderia perder essa oportunidade de contar o que Deus tem feito na minha vida. Foram várias, para contá-las todas, passaria talvez amanhã. Mas uma que me marcou profundamente, foi quando eu estava há pouco tempo casado com a minha esposa, já 45 anos atrás, mais ou menos. Eu estava deitado e comecei a sentir falta de ar. E a falta de ar foi aumentando. E eu estou vendo ir para a sepultura. Saí, fui para a cozinha e orei a Deus. Senhor, se o Senhor me curar, ainda quero ser um crente ainda, cada dia melhor. E orei. Daqui a pouco foi passando, para a honra e a glória do Senhor. O que Deus me concedeu? Eu fiquei tão bom, tão bem curado daquela falta de respiração, que anos depois eu fazia a maratona de 42 quilômetros. Você dizia mais alguma coisa? Louvado seja Deus. Irmãos, e o pastor Josias está se preparando para correr a São Silvestre. É verdade. E vai fazer um trabalho evangelístico lá. Ele disse que já preparou a camisa, não é? A vida é uma corrida, corra para Jesus, uma coisa assim. Corra para a vida, corra para Jesus. Olha que coisa. Consegue perceber como que Deus faz, irmãos? São muitas histórias. George Miller dirigia um orfanato. E dirigindo o orfanato, ele tinha muita experiência. Há um livreto chamado George Miller, 50 mil orações respondidas. Mas um dia ele precisava chegar no Canadá para pregar. Mas Deus estava carregando George Miller no colo. E ele tinha um compromisso de pregação. E de repente, o líder da embarcação, ele dá a notícia: olha, reduz, vamos reduzir. É nós, né? O barco conta por nós. Reduzir os nós, né? Não sei o que. Reduz. Vou usar uma linguagem automotiva, né? Diminui a velocidade. E aí ele ficou preocupado. Ele foi lá no comandante: olha, não faça isso. Se você diminuir a velocidade, eu não vou chegar. Eu vou pregar hoje à noite em tal lugar, assim no Canadá. Eu preciso estar lá. Ele disse: não vai acontecer isso. Cancela o evento. Você não vai chegar, porque nós não podemos correr esse risco. Há um nevoeiro que tirou toda a nossa visão. E a gente não pode correr o risco de atravessar com essa velocidade que estávamos. E George Miller disse: deixa eu falar com Deus. Se ajoelhou com o comandante na cabine e disse: Senhor, eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Abre o caminho, Senhor. Abre o caminho. Se levantaram. E o comandante disse: volta para a velocidade, porque o nevoeiro está cedendo. Volta para a velocidade. E George Miller lá estava. George Miller conta nesse mesmo livro que de repente ele não tinha mais o que entregar para as crianças no orfanato. Botou todo mundo sentado na mesa e disse: vamos orar agradecendo um café. É assim que tem que fazer. Vamos orar e agradecer o café. Quando terminaram a oração, alguém tocou na porta do orfanato e aí o padeiro disse: pastor Miller, olha, a gente deixou uma parte do pão e ficou um pouquinho mais moreninho que de habitual, não conseguimos vender, então vamos deixar o pão para o orfanato. Daqui a pouquinho outra pessoa chegou e disse assim: pastor Miller, quebrou a roda da carroça, está cheio de leite, vai azedar, o senhor aceita esse leite aqui no orfanato? Meus irmãos, Deus carrega no colo. Vou terminar para entrar no segundo destaque, mas tem que contar uma última história. Eu estava sentado ali na secretaria e a gente conversando, e muita preocupação, e conversando com o irmão Ricardo, o irmão Gilson, e a gente fica muito preocupado. Muita preocupação, vocês já sabem de quê, né? E aí o irmão Ricardo contou isso para mim. Irmão Ricardo e irmão Gilson, eles me pastoreiam, me deixam numa paz. Eu sou pastoreado pelos dois. O irmão Ricardo falou assim: pastor, eu li um livro,
que o autor disse assim: ele tinha um negócio, mas ele tomou uma decisão. Ele registrou em cartório que de tudo que entrasse na vida dele, 50% tinha que ser dízimo, porque tinha que ser de Deus, que ele falou: Deus é meu sócio. Então ele fez assim: Deus é meu sócio. Só que um dia deu um problema, chegou uma carta cobrando um imposto altíssimo, muito elevado, e disse: pronto, fali. Nunca veio esse valor, entrou em falência. E ele disse que naquele momento da falência dele, naquele momento ele começou a ficar desesperado. E irmão Ricardo disse que a esposa dele falava assim: fala com o sócio. Mas mulher, eu vou vender a casa. Calculou tudo: vou vender a casa, vou fazer isso, a gente fecha a empresa. Fala com o seu sócio. Você não tem sócio? Fala com o seu sócio. Aí diz o irmão Ricardo que o autor continua dizendo o seguinte: ele lembrou e foi falar com o sócio e disse para Deus tudo que ele estava passando, e foi para o banco. E quando chegou lá e mostrou a carta, disse a história que o irmão Ricardo contou, que o gerente falou assim: rapaz, foi um erro nosso, o valor é esse último aqui, sem querer a gente mudou o sistema aqui, o computador que lançou todos os impostos, já pagou na vida toda, num boleto só. Não, é só esse. Ele disse: eu falei com o sócio. Deus está te carregando no colo, irmão. Deus está te carregando no colo. Quando que os crentes vão aprender isso, irmãos? Por que nós, os crentes, somos os mais incrédulos em confiar nisso? Eu estou achando linda aquela porta ali da frente, que foi limpinha, restaurada. Eu acho lindo tudo. E nunca vou esquecer que tinha um pintor limpando ali, e ele veio falar comigo, falou assim: pastor, passei uma vergonha enorme hoje. Disse que ontem. Que vergonha você passou ontem? Rapaz, eu fui e encontrei uma pessoa de uma outra corrente religiosa, de outra religião, e ele disse assim para mim: rapaz, eu não entendo vocês crentes. Ele disse: por que você não entende a gente? Porque a minha religião, quando eu faço um culto, eu tenho que gastar muito dinheiro, e quando eu dou aquela oferta, pode ser rejeitada ainda. O santo pode querer outro, tem que gastar, não, está barato, tem que pedir mais. Ele disse: o que isso tem a ver com crente? Rapaz, vocês podem só orar de graça, e vocês não pedem, vocês não oram, vocês não falam com Deus de vocês. Deus está nos carregando no colo. E aí, por causa do próprio versículo na parte 4, segunda aplicação: Deus nos conduzirá eternamente, irmãos. Foi isso que Deus disse ao povo: eu carreguei vocês até aqui, mas eu continuarei carregando vocês até a velhice, até os seus cabelos brancos, assim como do irmão Haroldo aqui na frente, 83 anos, com seus cabelos brancos. É Deus que está carregando o senhor. A senhora também, é claro, irmã Carmen, mas estou fazendo referência agora ao cabelo branco dele. É Deus que está carregando o senhor, meu irmão. Ele faz isso, e Ele prometeu que vai fazer sempre. Mas não fiquem preocupados, irmãos, se quando Ele usa a imagem que vai carregar até o cabelo branco, está embutida ali a calvície também. Está embutida ali. Quem ficar careca está dentro, o cabelo branco cresceu dentro. Está embutida ali também. A lei diz lá em Levítico: o homem quando fica careca é calvo, porém o careca é limpo. Está na Bíblia. Então sou um homem limpo, viu? Sou um homem limpo. Fixando, pegou a bênção? Então tá bom. Mas até lá Deus vai conduzir a gente. Um Deus que carrega até a velhice, irmãos, é um Deus que acompanha a vida toda. O profeta Isaías não estava brincando de falar sobre Deus. O profeta Isaías não estava ludibriando as pessoas sobre uma companhia. Ele não estava pondo Deus como uma varinha mágica. Ele não estava pondo Deus com aquele que você pega, ele manda fazer o que você quer. Não é isso, isso é uma visão distorcida. O profeta Isaías não estava apresentando um Deus socorrista. Sabe aquele Deus que é quase escravo do crente? Socorrista. Eu quero, Deus faz. Eu mando, Deus opera. Não é esse tipo. O profeta Isaías não está fazendo de nós aqueles que lidarão com Deus como quem adestra um cachorro. Deus é maior. Mas ele está dizendo assim: o Deus Senhor, o dono de tudo, diz que Ele, porque Ele ama Ele mesmo, porque Ele quer, porque Ele tem esse propósito, porque esse desígnio está nas suas mãos, Ele disse: eu quero carregar vocês até a velhice. É isso que Ele quer fazer, irmãos. É a posição de Deus, é a escolha de Deus.
Você pode estar lotado de problemas. Você pode estar com seu coraçãozinho arrasado. Mas eu vou ser muito sincero com você. Não está pior, porque Deus está carregando você no colo. Pode crer nisso. Deus está carregando você no colo. Você lembra daquele famoso poema das pegadas na areia? E o sujeito dizendo: ah, meu Deus, muito obrigado, porque eu vejo as minhas pegadas e vejo as suas, vejo as minhas, vejo as suas, mas Senhor, que coisa que me incomoda, porque nos momentos das minhas maiores aflições, o Senhor saía, porque só ficava a minha pegada na areia. E aí o poema vai corrigir, porque vai ser dito o seguinte: Deus fala com ele: não, meu filho, nos piores momentos saiu uma pegada, foi a sua, porque nos piores momentos eu carreguei você no colo. Isaías garante que Deus faz isso, Ele carrega no colo. É isso que Ele faz com a primeira igreja batista em Cabo Frio, irmãos. Essa igreja só está aqui há 60 anos, porque Deus nos carrega no colo. Eu fico imaginando, eu vou olhando para vocês e vou lembrando, mas é difícil não lembrar da vitória do irmão Alexandre e da irmã Tati. Tanto tempo lá naquela luta e Deus dando vitória. Não eram vocês sozinhos lá. Deus carregava vocês no colo. E a igreja que orava e Deus carregava no colo. É esse o Deus que nós servimos. Meus irmãos, o dia que a igreja esquecer que Deus a carrega no colo, perdeu a razão de estarmos aqui. Porque a gente acha que nós é que caminhamos. Mas nós só estamos aqui porque Deus nos põe no colo dele. E Ele nunca vai faltar. Você tem dúvida disso? Essa ideia se liga a uma outra que vamos conversar hoje à noite. E ele tomou uma decisão de fazer isso. E ele disse: eu não mudo. Eu não mudo. E é por causa disso que vocês não são destruídos. Malaquias 3, versículo 6. Deus está carregando a igreja no colo. E é por isso que nós estamos até aqui.